Alô você, tudo bem? O meu nome é Fernando Vaz e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do quadro Leia Mais. Hoje nós vamos falar sobre uma das obras mais aclamadas dos clássicos, A Metamorfose, do escritor Franz Kafka. Essa obra que eu trouxe aqui para vocês, ela é uma edição da LPM Pocket, famosa pelos seus livros de bolso. Eu queria falar um pouco sobre o trabalho de capa dela e também um pouco sobre como ela paginou o livro. Primeiramente, eu queria destacar que o trabalho da LPM Pocket, ela se preocupou em fazer as páginas um pouco mais amareladas. Isso, embora pareça um detalhe, isso chama a atenção de alguns leitores, porque as páginas mais amarelas, elas tornam a leitura um pouco mais agradável. Quando você pega um livro de páginas brancas, em geral, isso torna a leitura um pouco mais desconfortável, principalmente em ambientes com muita luz. Então a escolha das páginas amareladas foi um acerto muito legal da LPM. O único ponto que eu acho que a edição ela peca um pouco é no trabalho de capa, porque ela traz aqui um retrato do Franz Kafka estilizado, o nome do autor e também o título da obra. E apesar de os elementos da capa comunicarem muito bem os elementos principais da obra, eu não vou negar que não me agradou muito o estilo da capa, mas isso não torna a obra menos por causa disso. Falando um pouco sobre as características, ou melhor, sobre a biografia do autor, antes da gente imergir na obra e entendê-la de fato em sua totalidade. Primeiramente, o Franz Kafka ele nasceu em 1883, em Praga, na atual República Tcheca, e ele faleceu em 1924, em Kierlin, vítima da tuberculose. O Kafka ele era filho de um comerciante chamado Hermann Kafka. O Kafka ele considerava o pai uma figura bastante autoritária e repressora, de tal modo que esse conflito que ele tem com o pai aparece em várias camadas ao longo da obra, não só em A Metamorfose, como também em Carta ao Pai, que é um livro posterior dele, de 1919, e também em várias outras obras. E o Kafka, ele expressou em toda a sua obra esse conflito que ele tinha com o seu pai. E não apenas isso, mas a partir de 1908, o Kafka ele passou a trabalhar em uma companhia de prevenção de acidentes de trabalho, em Praga. E esse emprego, de caráter mais burocrático, ele foi fonte de muita angústia para Kafka, porque foi a partir disso que ele começou a conhecer as condições de trabalho nas fábricas. Lembre-se que a gente está falando do século XIX, em que coisas como direitos trabalhistas ainda não eram tão bem consolidadas como a gente tem hoje. E o Kafka, ele sentiu uma angústia profunda porque o emprego dele não permitia que ele se dedicasse em tempo integral à literatura. E esse elemento, tanto de ele conhecer as condições de trabalho nas fábricas, como também a angústia que ele sentia em relação ao próprio emprego, também permeiam a sua obra, como a gente vai ver um pouco mais tarde, ainda falando sobre A Metamorfose. Mas então, agora que a gente entendeu um pouco sobre a biografia do Kafka, nós vamos fazer um breve resumo sobre a obra, para você entender sobre o que é que A Metamorfose fala, por que é que ele é interessante para eu poder dar uma chance para esse livro. E agora você vai saber. Primeiramente, A Metamorfose começa com a história de um caixeiro viajante chamado Gregor Samsa, que ele acorda transformado em um inseto gigantesco. E é a partir desse ponto da transformação dele num inseto que surgem todos os conflitos da obra. Destaca-se que, após sua transformação, a primeira preocupação do Gregor não é em ver como é que está a saúde dele, o que é que ele está passando. A primeira preocupação dele é apenas uma, em como ele vai se justificar para o chefe dele, para os seus colegas, e como é que ele vai conseguir sustentar a sua família. Isso te parece familiar? Você já acordou, por exemplo, um dia doente e a sua primeira preocupação foi justamente essa?
caramba, eu tenho que faltar ao trabalho, isso vai render uma situação grande lá no trabalho, meu chefe talvez não aceite meu atestado. Então, o livro ele já começa introduzindo uma questão interessante, que é justamente isso. Como é que as relações de trabalho elas podem acontecer de um jeito que o sujeito ele já não se preocupa tanto assim com o seu bem-estar, mas em como ele vai conseguir garantir o emprego. E chega um momento da obra em que quando o chefe e a sua família descobrem que o Gregor está transformado em um inseto gigantesco, é aí que sentimentos de aversão, repulsa, medo e até mesmo de raiva, eles se misturam e são levados às últimas consequências pelas palavras do Kafka. E o Gregor, ele se transforma em uma figura, ao final do livro, contra a qual o abandono, a rejeição e mesmo a agressão se tornam justificáveis. A prosa de Kafka, ela é bastante dura, muito crua. Ela expõe certas realidades da vida de uma forma bastante crua. E ele suscita questões muito interessantes como o seguinte: nós somos de fato amados pelas pessoas que estão ao nosso redor? Ou nós somos apenas úteis para elas e elas gostam da gente por causa disso? E se a gente deixa de ser útil, o que é que sobra? O que é que acontece a partir disso? Então, é a partir desses conflitos principais que o Kafka ele desenrola toda a trama do enredo. Vamos falar um pouco agora sobre as características narrativas do livro. Primeiro de tudo, a sua narração ela é feita em terceira pessoa. No entanto, apesar de ser em terceira pessoa, o livro ele se passa de um jeito que você é imerso em meio aos pensamentos do personagem principal, o Gregor. De tal maneira que, embora seja em terceira pessoa, você tem o sentimento de estar vivendo toda a história do ponto de vista do personagem principal, o Gregor. Uma outra característica bastante singular de A Metamorfose é o uso de cenas e personagens como formas de simbolizar realidades maiores ou críticas que o próprio Franz Kafka tinha contra a realidade do século XIX, que foi a época em que ele viveu. Em primeiro lugar, a gente pode destacar algumas situações simbólicas e que aparecem ao longo do livro. Eu vou selecionar algumas delas, lembrando que isso é a interpretação que eu tive em relação ao livro. Você pode discordar de mim, porque A Metamorfose é um livro que ele é aberto para várias interpretações. Então, eu quero inclusive que você veja esse vídeo e comente nele quais foram as suas interpretações que você teve a respeito das situações que eu vou comentar agora. A primeira delas é a própria metamorfose de Gregor. Eu vejo a metamorfose dele para um inseto gigantesco como uma metáfora para a perda da dignidade humana quando alguém deixa de ser útil. O que eu vejo em A Metamorfose é que Gregor ele deixa de ser um filho exemplar, alguém que tinha um emprego bom e conseguia sustentar seus pais e sua irmã. E eu vejo isso porque depois que o Gregor para de trabalhar, os outros 3 membros restantes da família precisam trabalhar para poder dar conta de continuar sobrevivendo. Em outras palavras, a gente consegue ver que o filho, o Gregor Samsa, ele tinha uma condição relativamente abastada e conseguia sustentar toda a sua família por causa disso. No entanto, após a perda do emprego, ele é reduzido da sua condição de um filho exemplar e que sustenta a sua família a uma coisa contra a qual a agressão, o abandono e a rejeição não se tornam apenas naturais, mas justificáveis. Em segundo lugar, uma outra realidade que é representada na obra de Franz Kafka é que os pensamentos de Gregor, mesmo após a sua metamorfose, revelam o arquétipo de alguém que, mesmo sendo maltratado, que mesmo tendo a sua dignidade solapada pelas pessoas com quem ele convive, ele se submete.
ele se anula para tornar a sua convivência com as pessoas ao seu redor menos pior. Não é nem que seja melhor, é menos pior. Uma cena me chama a atenção em A Metamorfose, que é uma cena em que o Gregor ele se esconde embaixo de um canapé e ele coloca um lençol em cima do canapé para que a sua família não visse o corpo dele. Note-se que nessa cena ele já está restrito a se locomover somente pelo próprio quarto. E ele anula mesmo seu direito de ir e vir, de se locomover pelo quarto, a simplesmente se esconder embaixo do canapé para que as outras pessoas não vejam o seu estado. Então a gente vê aqui claramente o arquétipo de alguém que se anula em favor de tornar a convivência com os outros menos pior. E também, uma terceira cena é aquela em que o gerente ele entra no quarto, ele vai à casa do Samsa para tirar uma satisfação com o Gregor e entender por que ele não foi para o trabalho. E essa cena ela é muito representativa da relação entre patrão e empregado. O patrão ele desconfia continuamente do seu empregado e toma situações mínimas como evidências de preguiça, de falta de caráter. Do ponto de vista do empregado, nós temos o inverso. Nós temos alguém que teme a figura do patrão e que faz de tudo para agradá-lo e se submete às atitudes dele, ainda que sejam abusivas. E uma última cena que eu quero destacar é a pobreza enquanto vulnerabilidade. Após a metamorfose de Kafka, ou de Kafka não, do Gregor, a família Samsa, os pais e a irmã, precisam trabalhar para poder conseguir sustentar a casa, e não apenas isso, mas eles cedem o quarto deles para 3 inquilinos que são extremamente exigentes e muito dados a caprichos. E mesmo eles sendo bastante abusivos nas exigências deles, eles se submetem. Então, aqui a gente vê a pobreza enquanto uma condição de vulnerabilidade, em que, em nome de você ganhar dinheiro, em nome de você conseguir o mínimo para se sustentar, você se submete a uma série de humilhações. E vamos falar um pouco agora sobre os critérios específicos, fazer uma avaliação geral sobre o livro. Primeiramente, falando um pouco sobre a qualidade dos recursos narrativos. Eu dei nota máxima nesse quesito, 5 de 5, por algumas razões. Primeiro de tudo, o livro tem um cuidado muito grande em usar as palavras com uma representação simbólica de realidades maiores e de críticas que o Kafka tinha à sociedade de sua época. No início da obra, o Gregor ele é referido ainda como filho ou ainda chamado pelo seu nome, Gregor Samsa. No entanto, à medida que a obra vai passando, a gente percebe que ele é referido como uma coisa, ou como um objeto, ou como um monstro que deve ser destruído. E esse cuidado em usar as palavras como uma representação simbólica daquilo que está acontecendo no enredo é muito bem construído e exige a sua atenção durante a leitura. A Metamorfose não é uma leitura que você pode fazer de uma forma muito casual, despretensiosa, sem prestar atenção. Não. Aqui, cada palavra importa. Cada palavra carrega um significado simbólico maior. E isso é muito representado também através dos qualificativos familiares. Aqui, você não vê Gregor se referindo, ou melhor, o narrador se referindo aos pais e à irmã de Gregor como seus pais, sua irmã, mas eles são referidos de uma maneira muito genérica como pai, mãe e irmã, sem a presença do pronome possessivo, o que é usado aqui por Kafka como uma maneira de representar o tanto que o vínculo familiar de Gregor com seus pais e com sua irmã se diluiu após a sua metamorfose. E não apenas isso, mas o desespero e a tristeza de Gregor, em paralelo com a esperança de sua mãe em reaver o seu filho, formam um conflito que se desdobra ao longo da obra. A gente vê a mãe desesperada por reaver o seu filho e expressando o seu amor incondicional pelo filho. No entanto,
O Kafka, ele imprime uma visão de mundo mais pessimista, uma visão em que a lógica de utilidade, ou seja, as pessoas elas só são queridas enquanto elas são úteis, ela triunfa sobre o amor incondicional da mãe. E isso é expresso de uma maneira magistral pelo Kafka. Ele sabe empregar cada uma das situações da obra, tanto palavras como cenas, de uma forma que você entende perfeitamente a realidade maior que ele quer representar. O segundo critério que a gente vai avaliar para poder a gente fazer uma análise geral sobre a metamorfose é o desenvolvimento dos personagens. Eu dei uma nota de 4,8 de 5 para esse critério. Para que o vídeo não fique muito longo, eu vou focar apenas no círculo principal da família Samsa e entender como é que cada um desses personagens é desenvolvido pelo Kafka. Primeiro, começando com o Gregor Samsa. O personagem principal da obra, ele é muito desenvolvido em cada uma das suas angústias e na experiência que ele tem com a sua família após a metamorfose. Aqui, ele se destaca como uma pessoa que, embora ele perceba que é maltratado, rejeitado e abandonado pela sua própria família, ele ainda assim se submete em nome da consideração e do saudosismo, da nostalgia que ele tem em relação aos tempos em que a convivência com a sua família era boa. E esse conflito entre aquilo que ele gostaria de resgatar e que já não é mais acessível e a realidade que ele vive hoje é extremamente bem desenvolvido pelo Kafka. E ele representa perfeitamente a perda da dignidade humana, de tal maneira que, quando você pega o Gregor e interage com os outros personagens, você consegue perceber, através do desenvolvimento que Kafka assinala em Gregor, a perda da dignidade humana. O segundo personagem que a gente vai analisar é o pai do Gregor, o Sr. Samsa. O pai de Gregor, ele representa duas realidades paralelas. A primeira é a rejeição, a agressão contra quem deixa de ser útil. Em várias cenas, o pai ele manifesta um poder enorme sobre, inclusive, decidir a vida e a morte do filho. No entanto, em paralelo, ele aparece como submisso em várias cenas, como na cena em que ele volta a trabalhar em um banco e ele se apresenta como submisso aos funcionários do banco, e não apenas isso, mas ele aparece sujeito aos inquilinos. Tem uma cena que é muito legal e que o Kafka ele explora com uma forte ironia, que o Sr. Samsa aparece em sua casa de uniforme, ele acabou de voltar do trabalho, ele está com um uniforme, ele coloca a mão por dentro de um de seus botões. Para quem não sabe, Napoleão, um dos maiores imperadores da França, ele tinha essa pose e representava poder, evocava esse sentimento de poder e de dominação. No entanto, na mesma cena ele aparece sujeito, submisso aos caprichos de seus inquilinos. Então, o Kafka ele assinala no Sr. Samsa uma realidade perversa daquelas pessoas que tratam muito mal quem está abaixo delas e que tratam bem de quem elas dependem para sobreviver, para ganhar dinheiro e os seus superiores. O terceiro personagem é a senhora Samsa, a mãe de Gregor. Ela representa o polo oposto do pai. Se o pai ele é uma figura que trata as pessoas bem em função do quanto elas são úteis para ele, a mãe de Gregor representa o amor incondicional e o carinho que ela nutre pelo filho, independente do que ele seja, se humano ou se um inseto. No entanto, o Kafka ele desenvolve esse personagem de um jeito pessimista. Em várias das cenas em que o Gregor está sob ameaça, inclusive de morte, a mãe aparece impotente, representando o triunfo da lógica de tratar as pessoas bem enquanto elas são úteis, o triunfo dessa lógica sobre o amor incondicional. E por último, nós temos a Gretchen Samsa, que é a irmã do Gregor. Ela representa a transição de um polo de zelo e de afeto
No início da obra a gente percebe que sim, a irmã de Gregor nutre zelo e carinho por ele. No entanto, esse zelo, ele passa através do medo. A gente consegue perceber que ela tem medo do Gregor no meio da obra. E isso sai do medo e entra na intolerância e na agressão justificada. Ela racionaliza a agressão que ela nutre contra Gregor, chegando ao ponto de olhar e dizer assim: esse bicho tem que sumir, esse bicho tem que ir embora de nossa casa. A cena que acontece isso logo no final do livro é muito representativa. E ela simboliza, na minha interpretação, como uma transição do que acontece quando o medo de como o medo ele se transforma em abandono, em agressão justificada. E o terceiro critério que nós vamos avaliar é o encadeamento dos acontecimentos. O livro ele divide a história em 3 atos. Cada um deles introduz um elemento diferente, um aspecto diferente de como a metamorfose de Gregor afeta a sua experiência com o mundo, e em seguida ele vai desenvolvendo cada um desses aspectos e eleva cada um deles a um evento significativo que assinala o fim de cada capítulo e mostra o quão grotesco, o quão absurdo e o quão rejeitado o Gregor ele se situa no mundo. E a narrativa ela é muito bem encadeada. Não possui furos, não possui nenhum defeito significativo de enredo que a gente possa assinalar aqui. Não à toa eu dou nota máxima para esse quesito. Mas a gente precisa tomar cuidado com o seguinte: a narrativa de A Metamorfose não é uma narrativa que você pode ler de forma despretensiosa, de forma casual. Você precisa prestar muita atenção em cada uma das palavras, em cada um dos acontecimentos do enredo, para que você compreenda perfeitamente o que Kafka está tentando te passar. E com isso a gente conclui a nossa avaliação dos critérios narrativos, e agora eu vou passar para uma avaliação geral. Por que você deveria ler A Metamorfose? A Metamorfose ela é um exemplo perfeito de como a literatura e a linguagem, a arte de uma forma mais abrangente, ela pode ser usada para você pegar a angústia e a experiência humana e dar a ela uma forma, um contorno mais definido, de tal maneira que a gente pode tomar as formas e os arquétipos que a metamorfose fornece para a gente e interpretar a nossa própria realidade. Os arquétipos que a metamorfose fornece, inclusive, que a gente falou um pouco mais anteriormente, principalmente a questão do conflito entre ser querido porque você é útil, o conflito entre isso e o desejo de querer ser amado tal como você é, independente de você ser útil ou não, ele permeia a experiência humana em vários níveis. Você provavelmente conhece uma pessoa mais velha que, quando ela deixou de trabalhar e que ela envelheceu, ela perdeu a capacidade de se comunicar, de sustentar uma conversa de modo mais prolongado, a família deixou de lado, parou de visitar. Uma pessoa que de repente ela perde o emprego e aí de repente o parceiro ou a parceira desaparece da vida dele. E mesmo amizades. Muitas vezes, muitas pessoas estão conosco não porque elas gostam de nós, mas pelo que a gente pode proporcionar para elas. Seja saídas para eventos, lugares em que a gente pode ter condição de oferecer, olhar e dizer assim, pô, vamos junto para tal lugar. Então, a metamorfose, ela assinala nesse conflito a essência de uma experiência humana que é universal. E é por isso que eu acho que você deveria dar uma chance para a metamorfose. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Eu quero que você comente nesse vídeo o que você achou, se você já tiver lido a leitura, o que você achou também desse vídeo, e também dê sugestões sobre quais livros a gente pode trazer nos próximos vídeos desse canal. Muito obrigado e lembre-se, a leitura é um caminho excelente para se atingir a sabedoria.